Amém? Vamos orar. O pastor, pôr nossas mãos aqui sobre ele. Deus Pai Todo-Poderoso, usa teu filho, pastor Célio, que novamente hoje, Senhor, ele está aqui disposto, com o coração aberto, para falar da tua palavra, Senhor. E nós aqui, Senhor, do outro lado, que nós possamos escutar, Senhor, absorver, Senhor, cada palavra, cada vírgula, cada tio. Amém, Senhor, que o pastor fale aqui, Senhor. Porque ele está aqui te representando, Senhor, e aqui é o Espírito Santo falando através dele, Senhor. Amém. Senhor, use esse teu filho, Senhor, esse canal nas tuas mãos, um canal precioso, Senhor. Abençoe ele mais e mais, Senhor, com sabedoria, com capacidade, Senhor, de falar mais a tua palavra, que seja um alto-falante em nossos corações, Senhor. Que ela toque no fundo, Senhor, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, Senhor. Porque nós sabemos que é o Espírito Santo que vai falar através do nosso pastor Célio, Senhor. Obrigado, abençoe o teu filho, Senhor. E eu oro também que nós possamos também receber a tua palavra, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor? Amém, Senhor. Amém, Senhor. São os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus e aleluias. Chame todos os irmãos, me avisa aí, tá? O retorno. Ah, tá bom. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Deus, aleluia. Vamos, uma coisa que nós precisamos entender na nossa vida, na nossa jornada, seja em qualquer área da nossa vida, é que se nós não andarmos de mão dada, né, com os irmãos, com a igreja, se não houver união dentro da igreja, se não houver união dentro do matrimônio, se não houver união dentro do lugar onde você está, dificilmente poderemos alcançar alguma coisa. A palavra de Deus, ela está repleta de exemplos bíblicos, né, de união. Uma das coisas importantes que nós temos que ter é que se veja que aquilo que foi desconectado da graça, que se desuniu, teve uma desunião entre o homem e Deus, Deus manda seu filho para reparar aquela dificuldade, aquele problema que existiu. Para quê? Para que haja união entre Deus e o homem. E é um vínculo entre Deus e o homem chamado Jesus. Ele é o vínculo que nós temos para estarmos unidos com Deus. E o vínculo é fortificado pela presença de alguém, chamado de alguém ou de uma pessoa chamada Espírito Santo que habita em nós. Amém. Então são 3 em 1 trabalhando em nosso favor. O Pai trabalhando em nosso favor, o Filho trabalhando em nosso favor e o Espírito Santo trabalhando em nosso favor. Temos uma união no reino dos céus e que essa união ela tem que ser representada aqui na terra. Da mesma forma, eu sempre falo para vocês, tudo aquilo que quando nós estamos operando no reino espiritual, tudo aquilo que está definido no reino dos céus, está preparado no reino dos céus, aquilo que já está acontecendo no reino dos céus, ele tem que se manifestar no reino natural. Então, se nós temos uma família no reino dos céus, temos uma união chamada de triunidade, ou trindade, de 3 pessoas, ou 3 manifestações de Deus, vivendo em harmonia, trabalhando em um só propósito, em união. Isso significa que a igreja de Jesus ela tem que refletir esta mesma unidade. Amém? Então nós entendemos que desde o reino dos céus existe uma união. Amém? Amém. Que se não houver união, né, o que acontece quando não há união? Quando não há um objetivo comum, né, na mentalidade do reino espiritual, vamos dizer assim. Né, o primeiro que não teve uma mentalidade que era compatível com a mentalidade do reino, ele não está mais no reino dos céus hoje. Porque Satanás, ele se revoltou contra aquilo que Deus havia determinado. Ele quis usurpar o lugar do Pai, do Criador. Né? E o que aconteceu? E todos aqueles que estavam unidos com Satanás, o que aconteceu? Quando Satanás cai, uma terça parte dos anjos vieram junto, porque estavam unidos com ele, não com Deus. Quando há uma unidade no reino dos céus, se manifesta na terra através da sua igreja. Amém. Então você tem que entender que dentro da igreja tem que haver uma unidade. Amém? Aqueles que não participam da unidade que Deus tem revelado à igreja, eles andam conosco um tempo e de repente eles vão buscar um lugar onde eles realmente se unam no mesmo propósito. Amém? Então a igreja que está aqui nessa noite, ela tem que entender que para que nós possamos viver uma revelação da glória de Deus na terra, tem que haver unidade. Amém.
Sem unidade não há a manifestação da glória de Deus. Sem unidade não há crescimento. Sem unidade não há frutificação. Né? Pegando um gancho da palavra do pastor Luiz Chimizo da semana passada, né, de Romanos 15, falando sobre a videira, ali fala de uma união, queridos. João 15, perdão. João 15, falando da videira. Então o que acontece? Quando o galho está unido, né, à videira, o galho se alimenta, não é verdade? E nós entendemos que tudo aquilo que se alimenta bem, o que acontece? Tem crescimento? Cresce. Se nós não estamos ligados verdadeiramente na videira, nós não temos crescimento. Né? E não adianta você estar num lugar que você está conectado à videira, ou acha que está conectado à videira, e fala que vai viver somente de leite. Queridos, leite é para os pequenos, para os bebês, para as crianças na fé. Paulo chega a um lugar, não lembro agora, me fugiu a memória, ele chega com um alimento sólido. Mas ele olha para a igreja, ele vê uma situação e ele fala assim, eu vim com um alimento sólido, mas eu não vou poder dar esse alimento sólido, eu vou ter que entender que vocês ainda estão tomando leite. Por quê? Porque não havia, né? Paulo chega numa unidade de Cristo, mas que aquela igreja não estava conectada na mesma proporção da unidade que Paulo estava trazendo. Então a igreja precisa crescer de acordo com aquilo que está se alimentando. Se nós ministramos no púlpito somente leite para a igreja, o que vai ter um crescimento? Defeituoso. Já pensou uma criança que começa com 1 ano de idade, vamos dizer, deixa o leite materno, porque o leite materno já, a partir de 1 ano e pouco, o leite materno já é, ele já é débil, já é fraco, já não tem as proteínas que ele precisa a partir de 1 ano. Aí o que acontece? Você vai complementar ele com um leite natural, leite de vaca, vamos dizer. Não é verdade? Para complementar o leite materno. Quando chega um momento de 2, 3 anos para frente, o que acontece com o leite? Já é suficiente para aquela criança? Ele começa a comer, então, ingerir alimento sólido, para que haja um crescimento. Amém? Então, se não há um crescimento, se essa criança, desde os primeiros anos de vida, os primeiros meses de vida, até os 5, 10 anos de idade, ele só tomar, se alimentar com leite, o que vai acontecer com essa criança? Não vai se desenvolver bem. Ele não vai ter a altura que deveria, ele não vai ter o peso que deveria, ele não vai ter o raciocínio mental que deveria, porque foi mal alimentado. Assim acontece quando a igreja ela está ligada a um lugar onde o alimento de Deus não está sendo bem informado. Quando não está sendo bem ministrado, quando não está sendo trazido a revelação do Espírito. A unidade que nós temos dentro da igreja, que tem que ser fortalecida, é o vínculo que nós temos com o Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo ele vai trazer para nós o verdadeiro alimento. Se nós não temos a união com Cristo, através de Cristo, e a união com o Espírito, e depender desse Espírito para crescermos espiritualmente, nós não vamos crescer espiritualmente. Nós vamos ficar nanicos espirituais. Há um defeito na nossa vida espiritual. Então eu acho, meus irmãos, que quando nós temos uma igreja que está ligada realmente na videira, e essa igreja ela traz o alimento que está fluindo através dessa videira, através do caule desta árvore, né? O caule dela, nós estamos sugando o caule dessa árvore para nos alimentar, né? E esse alimento vai nos fortalecer. Quando nós crescemos na fé, o que acontece? Quando nós crescemos na fé, nós vamos frutificar. Mas todo fruto, ele só depende de uma coisa, da união e de onde você está conectado. Se você está na videira, o teu fruto tem que ser bom. Agora, diz a palavra de Deus, se a árvore for ruim, o que acontece? O fruto é? Então você tem que ver em que videira, em que árvore você está conectado. Se nós estamos conectados em Cristo, estamos no lugar certo. Ah, mas se nós vemos pessoas que não refletem o amor de Deus, significa que não está ligado na videira. Porque é impossível uma pessoa estar se alimentando da videira e não refletir o amor de Cristo. É difícil nós entendermos que a árvore que nos alimenta, que é fundamentada no amor, e nós não refletimos o amor.
Então, há uma deficiência aí. Agora, quando nós entendemos que na nossa vida reflete aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez, nós estamos dando bom fruto, sim ou não? Então, significa que nós estamos nos alimentando da videira correta. Amém? Tudo faz parte da união. Dentro do mundo espiritual e dentro do mundo natural, dentro da igreja. Se eu e o pastor Luiz não tivessem uma mentalidade que estivesse caminhando para o mesmo lugar, nós estaríamos rachando a igreja. Por quê? Porque eu vou puxar para esse lado e o pastor Luiz vai puxar para aquele de lado. Então significa assim, um puxa de um lado e um outro puxa do outro lado, nós vamos ficar no mesmo lugar. Não vai ter crescimento e vai ter racha dentro da igreja. Então essa divisão, ela não pode acontecer dentro da igreja. Quando há uma mentalidade ou alguma coisa que foge daquilo que é a revelação do Espírito Santo para aquela igreja, para a nossa igreja, nós temos que sentar e conversar. O Espírito Santo nos deu essa direção e nós estamos andando em uma direção oposta. Vamos começar a unir-nos ao nosso pensamento, a nos encaixar novamente para que possamos crescer, sim ou não? Para que a igreja possa ter uma visão de uma igreja que realmente anda com Cristo. Amém? Para refletir o amor de Deus, para refletir aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo continua fazendo por nós. Então a igreja de Jesus é o espelho que o mundo vê. Se na igreja onde nós estamos congregando reflete o amor de Deus e reflete a obra de Cristo, que Ele está fazendo, que Ele fez e que continua fazendo por nós, e isso acontece no meio da igreja, significa que o mundo pode olhar para nós e ver algo que está sendo manifesto sobre aquele lugar. Amém? Por que eu chego a esta conclusão? Os irmãos conhecem e já ouviram falar do avivamento da Rua Azusa, né? Sim. Né? Então, o que aconteceu ali? Foi uma unidade de oração. E passaram tempo unidos, orando por um mesmo propósito. E o que aconteceu? De repente as pessoas passavam pela rua e de repente alguma coisa puxava eles para dentro daquele lugar. De repente a rua inteira parou. Estava cheio de gente lá de fora. Por quê? Porque quando há uma união, há um lugar onde o Espírito Santo se manifesta. Glória a Deus. Quando há união, o Espírito de Deus, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, queridos, a glória de Deus se manifesta. E quando isso começa a acontecer na nossa vida no particular e na nossa vida em comunidade como igreja, não há quem possa parar. Porque há uma unidade. Então o Espírito Santo, ele precisa da minha vida e da vida de vocês em união. Quando nós andamos em união, estamos mais fortes, irmãos. A palavra de Deus diz que melhor é o salário de 2 do que um só, não é verdade? Eu tive já as duas experiências. Minha esposa ficou um tempo parada e ficava só o meu salário. Alcançava a medida. Não é melhor ter os dois trabalhando e os dois ganhando? Não é verdade? Então a Bíblia está correta nisso aí. Há uma união. Melhor 2 do que um. Nós que somos casados, por exemplo. Olha, todos lógico que são casados. É melhor dormir sozinho ou dormir com a sua esposa? No inverno. Por quê? Porque com 2, um esquenta o outro. Não é verdade? Quando você dorme sozinho, você tem que colocar uma colcha a mais para poder esquentar. Né, Patrícia? Deus está trabalhando, viu, querido? Então, a palavra de Deus, ela é muito correta nessas coisas. Ela mostra justamente isso. Você acha que Cristo ia sair do reino dos céus, despir-se da sua glória, descer na terra, passar pelo sofrimento que ele passou, morrer na cruz, que é a pior morte que existe, porque quando ele chega no final da sua morte, ele começa a agonizar naquele lugar, começa a dar cãibra pelo seu corpo, por causa da posição que ele está. Você imagine. Ele passar isso por nada. Não, ele passou por isso por um motivo só. Para que você possa ter uma união verdadeira com Deus. Amém. Obrigado, Jesus. E ele ainda falou assim, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou chegar lá e vou enviar para vocês o Espírito Santo. Glória a Deus. O que está falando novamente? A união do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala assim, vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão estar unidos com alguém que vai me representar aqui na terra. Amém. Há uma união entre o ser humano e o Espírito Santo. Aqueles que são lavados e remidos pelo Cordeiro, porque aqueles que não são lavados e remidos pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, não pode ter essa união, porque o nosso corpo, o templo onde o Espírito Santo habita, precisa ser
purificado pelo sangue de Cristo. Amém? Tudo é questão de união. Se eu não estou lavado pelo sangue, eu não estou unido com Cristo. Se eu não estou unido com Cristo, eu não sou, a minha veste não está branca, meu corpo não pode servir de templo do Espírito Santo. Para quê? Para que quando esse Espírito entre em mim, haja uma união. A palavra de Deus diz que eu com Cristo somos Amém? Amém. E Cristo em mim é? Não, Cristo em mim, irmãos. Cristo em nós significa que há uma esperança de glória. Amém? A Bíblia diz isso. Então, quando nós entendemos, irmãos, que a união para a nossa vida é importante e nós precisamos compreender essas coisas, eu nem entrei no texto ainda, só estou fazendo a introdução, né? Então, você veja que isso é muito importante para nós, irmãos. A igreja aqui, eu dou glória a Deus e aleluias, porque nós temos um grupo aqui que é unido. Nós estamos colhendo o fruto dessa união. Daqui a pouco, Deus primeiro ele vai engordar o grupo da união, para depois nós começarmos a desfrutar dos frutos que Deus virá, que Deus mandará. Amém. Amém? Deus não pode construir um edifício sobre uma base que está mal construída. Né? Eu sempre tenho falado para os irmãos aqui, vamos continuar nesse ritmo, vamos estudar a palavra de Deus, vamos profundizar nosso conhecimento. Incrivelmente Deus tem trabalhado no nosso conhecimento, na manifestação do Espírito Santo, no entendimento de vida espiritual, de mundo natural, de vida natural, e Deus tem trabalhado com nós uma profundidade tremenda neste lugar. Por quê? Porque há um propósito no nosso meio. Amém. Há um propósito único, que nós temos lutado, trabalhado para que isso aconteça no nosso meio. Amém? E nós estamos entendendo e estamos vendo que cada culto é um culto diferente. Cada culto, Deus se manifesta de uma forma diferente. Semana passada, a presença de Deus estava tangível. Nós precisamos pegar, palpar a presença de Deus. Né? Nesse culto de hoje, nós precisamos sentir a presença de Deus nos louvores. Tanto é que eu pedi um louvor a mais. E graças a Deus que foi um louvor que fala da beleza, como é hermoso. Como é que fala hermoso em português? Formoso, o nome de Jesus. Eu estou até esquecendo em português. Eu canto em espanhol, mas eu esqueço em português. Eu sei qual é o significado no espanhol, mas não consigo traduzir para o português. É uma coisa muito estranha, mas tudo bem. Então você veja como é a beleza de Deus, o amor de Deus para conosco, irmãos. Se não fosse, irmãos, a vontade de Deus, do Pai, de ter uma união conosco, Ele não teria terido o trabalho de enviar seu Filho. Então você veja, você tem um valor tão grande para Deus, que Ele decidiu enviar seu Filho. E esse Filho decidiu vir e concretizar o trabalho na cruz. Porque para lutar por um propósito, pela união entre o ser humano e Deus. Amém? Amém. Aleluia. Vamos para o texto. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Falando do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. Paulo, então, fala ali a igreja de Corintos. 1 Coríntios, capítulo 12, e no versículo 25, 26 e 27. Amém? Amém. Ali diz assim, a fim de que não haja divisão no corpo. Veja só, a fim de que não haja divisão no quê? No corpo. Mas sim, que todos os membros tenham igual cuidado pelos outros. Amém? Amém. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Amém? Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Amém? Amém. Uma coisa que nós temos que entender, vendo por esse texto que Paulo estava dizendo. Primeira coisa, a união dentro do corpo de Cristo, ela é precisa por quê? Né? No primeiro versículo nós lemos que, a fim de que não haja divisão no corpo. Amém? Então o corpo tem que estar unido. Os membros daquele corpo têm que trabalhar em conjunto para que tudo funcione. Sim ou não? Ou seja, sempre a gente, quando vai ministrar esse texto, a gente pega, né,
um exemplo natural do nosso próprio corpo. Por exemplo, se o nosso rim, por exemplo, não está funcionando bem, o corpo inteiro funciona. Chega um momento em que tudo vai colapsando, porque o rim não está funcionando. Aí, o que acontece no nosso corpo? O nosso corpo, nossos órgãos, eles vão começar a trabalhar para ajudar esse membro. Lógico que tem uma ajuda da medicina, uma ajuda do entendimento humano para que isso funcione melhor. Mas se não fosse o próprio corpo trabalhando para gerar alguma coisa, para suprir a deficiência desse membro, o que acontece com todo o corpo? Ele vai morrer. Não é verdade? E se nós não tomarmos cuidado dentro da igreja, se nós não vigiarmos dentro da igreja, se um está padecendo e nós não notarmos que essa pessoa está padecendo dentro da igreja, o que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai morrer espiritualmente. Por isso que a palavra de Deus, aqui Paulo está ensinando uma coisa muito importante, e que diz assim, ora, se vocês, no versículo 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente são membros desse corpo. Então, sendo membro desse corpo, nós precisamos cuidar desse corpo. Por isso que o versículo 1, no finalzinho, diz assim, todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Amém? Amém. Amém. Quando alguém está passando uma dificuldade, essa pessoa ali, ó, estou precisando de oração, como a gente sempre faz. Aí todo mundo se reúne em propósito do quê? Daquela oração, daquele pedido daquele irmão. Para que Deus venha suprir a necessidade do irmão. E de repente nós chegamos na oração da intercessão aqui, como foi feito hoje, vendo o resultado da união da oração em Cristo Jesus dentro da igreja. Amém. Amém? Então eu não estou falando de algo abstrato, eu estou falando de algo real que está acontecendo. Né? Quando orou por alguma coisa, de repente o milagre acontece. Amém. Por quê? Porque Cristo, quando olha para nós, para a sua igreja, ele vê uma unidade. Ele não vê vários orando, ele vê várias orações unidas em um só propósito. Quando chega no coração de Deus, isso toca o coração de Deus. E quando há unidade, o que acontece, que eu falei no começo? Quando há unidade no corpo de Cristo, a glória se manifesta. O poder se manifesta. O milagre acontece. Por quê? Porque está tendo uma unidade, ou seja, está tendo um lugar, uma base onde Deus pode trabalhar e onde Deus pode se revelar. Se não tiver revelação de Deus, irmãos, é muito complicado. É muito complicado nós trabalharmos, né, quando há divisão de pensamento, divisão de prioridades dentro da igreja. Quando nós paramos e nós conversamos, nós entendemos a prioridade de Deus para aquele ano, para aquele tempo, né, que Deus vai começar a fluir na nossa vida. Nós entendemos as coisas, nós começamos a andar de acordo com a vontade de Deus. É lógico que na caminhada nós vamos ter um ajuste, porque muitas vezes, para a nossa visão falha e não entender muito bem o além daquilo que nós enxergamos, nós às vezes começamos a se desviar do verdadeiro motivo, verdadeiro meta que nós temos dentro da igreja. E quando isso acontece, o que acontece? O Espírito Santo, que está vinculado a nós, unido a nós, ele nos corrige. Ele faz sentido, ele faz pesar no teu coração aquilo que está errado. Agora vai de nós escutarmos essa voz para que nós possamos corrigir. Amém? Amém. Eu quero 3 voluntários, o pastor Luiz, o diácono Jorge e o diácono Sérgio aqui na frente. 3 voluntários. Amém? Venha o pessoal de peso aí. Quero que você faça isso. Os 3. Faça os 3 assim. Se vão deixar o Serginho no meio, tá bom, irmão. Pode ser o Serginho no meio. Tá, Gil? Agora diga uma coisa. Se alguém tentar puxar, o que acontece? Como eles estão unidos? Não consegue. Se eu tentar passar aqui no meio e tentar entrar aqui no meio, consigo? Não. Agora, quando há união dentro da igreja, a igreja está unida assim, sabe por quê? O irmão, o diácono Jorge está aqui, essa união aqui é Cristo, está o diácono Sérgio, e a união aqui é Cristo. Nós estamos unidos por Cristo Jesus. Amém. E quem fortalece essa união aqui é o Espírito Santo. Quando nós não estamos conectados no Espírito Santo e vivendo na presença do Espírito Santo, acontece aqui uma debilidade. Acontece uma debilidade. Essa debilidade aqui, ela vai ficar mais fácil para Satanás entrar aqui no meio? Sim ou não?
Agora, se Satanás tentar entrar aqui, ele vai conseguir? Não, porque há uma unidade. Agora, quando existe uma debilidade na vida da igreja, que é a desunião dentro da igreja, existe um lugar chamado brecha. Por isso que Deus pede, né, que haja um que se coloque na brecha. Por quê? Se há alguém tentando entrar por essa brecha, e eu, como pastor, ou como pastor, os líderes da igreja, perceberem essa brecha, e você começar a interceder, e você entrar no meio dessa brecha, o que você vai acontecer? Você vai fortalecer. O que significa isso? É você chegar aqui para a debilidade que existe, e conversar com os dois, ou com um que está tendo a debilidade, para que isso volte a se fortalecer. Entenderam? Como não romper a corrente. Então você está fortalecido. Agora, por enquanto, está tudo bem. Vamos supor que não é o caso. Vamos supor que o Serginho aqui, ele dá uma caída na vida espiritual. Cai aqui, Sérgio, para dizer. Cai aí. Tente cair. Tente cair. Caiu? Não. Porque houve uma assistência do pastor e do diácono Jorge. A palavra de Deus diz que se andando dois, se um cair, o outro sustenta. Amém. Amém? Isso é unidade. Isso é igreja. Amém? Essa unidade. Quando um deles está ruim, vamos dizer que existe um problema, uma dificuldade, seja financeira, seja física, doença, alguma coisa, o que vai acontecer quando ele está unido em Cristo? Existe uma união de oração, de propósito, onde a glória se manifesta e a cura pode ser alcançada. Amém? Porque há uma unidade. Amém? Então somos fortalecidos dessa maneira. Glória a Deus. E como é que isso aqui se mantém? Essa unidade se mantém? Conversando. Se comunicando. Se o diácono Jorge não comunica as suas dificuldades para o resto da igreja, ou para o grupo da liderança da igreja, ele vai ficar descoberto. Né? Ele fica descoberto. Agora, se há uma comunicação, há uma cobertura espiritual. É assim que funciona o mundo espiritual. Amém? Uma cobertura espiritual. Então, a igreja ela tem que estar na união. A união traz a força, né, para levantar aquele que está precisando. A igreja se levanta com autoridade e poder. A igreja está coberta no mundo espiritual. E nós estamos vivendo em crescimento. Amém? Agora pode voltar. Obrigado. Então deu para entender, irmãos? A igreja ela precisa desta união. A igreja ela precisa viver em união. Se há uma debilidade no meio da igreja, nós temos que entrar na brecha para cobrir aquela dificuldade, aquela deficiência, até que aquilo seja sanado. Uma vez que sarou aquilo, nós vai trabalhar e Deus vai continuar construindo aquilo que está preparado para a igreja. Amém? Porque há uma união dentro do corpo de Cristo. Se um dos membros não funciona direito, o que acontece? O resto do corpo não funciona bem. Amém? Assim é a igreja. Se a igreja não está bem, é porque existe alguma coisa que precisa ser curado. Alguma brecha que precisa ser tampada. Alguém que precisa ser reestruturado. Alguém que precisa ser trazido de novo na unidade de Cristo. Amém? Amém. Aleluias. Glória a Deus. Mateus capítulo 18, versículo 20. Eu vou ler para os irmãos aqui rapidinho. Se você quiser anotar, se quiserem rápido de Bíblia aí, tudo bem. 18, 20. Amém. Você veja como é o que Deus está falando aqui. Eu vou trazer uma revelação espiritual para vocês aqui. Mateus 18, 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora me diga uma coisa. Estar em mim, Cristo estando em mim, estando em vocês, Cristo está revelado ou Ele está habitando em você? Está habitando. Eu posso ver Cristo manifestado na tua vida? Sozinho não. Esse é o ponto. A palavra de Deus está dizendo, se estiver 2 ou 3 reunidos, não unidos, reunidos em meu nome, no meio eu estarei.
Então significa que ele já não está dentro, ele está manifesto. Por quê? Porque houve uma união de 2 ou 3 pessoas em nome de Jesus. Então isso traz a manifestação e a revelação de Cristo. Amém. Ah, mas se eu estiver sozinho, ele está contigo, porque ele está em você. Ele habita em você. Mas quando nós estamos em 2 unidos em um mesmo propósito, ele se manifesta. É diferente, irmãos. É diferente. É diferente você viver uma vida espiritual solitária. Eu tenho Deus, eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, eu faço o que eu quiser, da forma que eu quiser. Tá certo? Não está errado, mas não está certo. Não está certo por quê? Porque isso não está ligado a um ministério, a uma igreja, a uma cobertura, a um direcionamento e por onde vem o caule que Jesus vai alimentar esse galho. É pelo vínculo da igreja. Você veja que a palavra de Deus diz que o óleo da unção ele desce sobre a cabeça de Arão, sobre a barba e a veste de Arão. O que significa isso? Cristo é o cabeça, de onde começa a descer a unção. Cristo está ligado aonde? Em Deus Pai. É a videira, é o lugar onde sai tudo, onde tudo é criativo. Deus ele não pode pensar nada, sabia disso? Se ele pensar, ele cria. No momento que ele pensou alguma coisa, aquilo acontece. Então você veja, a igreja está ligada a Cristo e Cristo está ligado ao Pai. Então o alimento para que uma pessoa possa crescer na formosa vista espiritual é estar ligado a um lugar onde está fluindo o alimento de Deus. Nós podemos nos alimentar sozinhos? Podemos alimentar sozinhos. Agora, podemos ter convicção de uma meta e de chegada em algum lugar se nós tivermos cobertura espiritual? Porque a cobertura espiritual é importante, queridos. Para tudo que nós possamos fazer na nossa vida natural, se nós não estivermos debaixo de uma cobertura espiritual, você vai morrer espiritualmente. Por quê? Porque um sozinho, ele não pode fazer as coisas se não estiver ligado ao lugar onde está fluindo o alimento. Por isso, irmãos, que nós estamos ligados na igreja de Cristo. E somos o corpo de Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Mas veja só, ser o cabeça da igreja significa que Cristo necessita do corpo para manifestar o seu poder. Isso eu não estava programado para falar, mas o Espírito Santo me levou a entender isso agora. Porque veja só, Cristo é o cabeça da igreja, não é verdade? Agora só a minha cabeça pode se movimentar? Ela precisa das minhas pernas. O que eu quero falar para vocês? O milagre que Deus quer fazer na vida de alguém, ele se manifesta porque Deus quer ou porque ele precisa de alguém colocar as suas mãos sobre a vida dessa pessoa? Porque a Bíblia nos mostra dois caminhos. Trazei os enfermos à igreja para que os presbíteros ou anciões da igreja unjam com óleo e imponham suas mãos. Então, existe um caminho legal para que isso aconteça. Amém? Então, quando nós oramos por um milagre pela vida de alguém que está longe, amém, Deus abençoa, porque existe alguém intercedendo na brecha por alguém que está longe, que não está conectado aqui. Amém? Mas esse milagre pode acontecer lá na vida da pessoa? Pode. Por quê? Porque existe uma unidade orando por um propósito de alguém. Amém. Há uma igreja intercedendo por propósito de alguém. Então, existe uma cobertura de um alimento espiritual que está fluindo da videira, que passa pela igreja e pode tocar alguém que não faz parte dessa igreja, mas que está sendo alvo dessa igreja na questão da oração. Amém. Porque existe uma unidade em Cristo Jesus que está intercedendo pela vida de alguém que ainda não faz parte deste meio. O pastor Luiz hoje teve um exemplo, né? Orando por uma pessoa que, de repente, a pessoa veio aqui semana passada, né? Porque existe o quê? Existe uma ligação entre o propósito, a meta em ser alcançada, e ela foi ligada a um lugar onde flui o poder de Deus. Amém? Então existe uma cobertura espiritual aí. Então, estar debaixo da unidade de Cristo Jesus, chamado igreja, é estar debaixo de uma cobertura espiritual. E quando estamos debaixo de uma cobertura espiritual, muito complicado é para Satanás conseguir tirar você desse lugar.
Se você entender o que é a cobertura espiritual e se submeter à cobertura espiritual que Deus colocou sobre a tua vida, você vai ser bem sucedido. Ah, pastor, o que significa isso? Significa que você está debaixo da autoridade de Cristo, mas existe debaixo dessa autoridade de Cristo, uma autoridade representativa de Cristo na terra. Os líderes da igreja. Amém? Por isso que existe um pastor sobre a igreja, que é aquele que é o cabeça da igreja natural, que é dirigido pela cabeça espiritual, que é Cristo. Amém? Por isso que muitas vezes acontecem coisas dentro da igreja que as pessoas pensam, não, eu vou sentir dessa forma, eu vou fazer dessa forma. Mas se o cabeça da igreja não sentiu daquela forma, não se meta por aí. Porque existe uma revelação de Deus que Deus dá ao cabeça da igreja e da forma que ele faz. Amém? Pode ter alguma coisa que o cabeça da igreja vai fazer alguma coisa errada? Às vezes acontece, mas acontece que existem pessoas que estão ao seu lado, ou seja, aquelas que estão grudadas com você, quando falar, ó, o Espírito Santo me fez pesar dessa forma, aí eu venho, eu reflito sobre aquilo, o Espírito Santo fala comigo e a gente continua agindo de acordo com a vontade de Deus. Amém? Por isso que a unidade, a comunicação. Se não tem comunicação, significa que não tem unidade. Porque alguma coisa rompeu no meio do caminho. Amém? Se há comunicação no meio da igreja, significa que nós estamos vivendo em um propósito. Amém? Amém. Vamos avançar aqui um pouquinho mais? O que é importante aqui, irmãos? Vamos ter desafio? Vamos ter dificuldade? Porque o caráter de um e de outro é diferente? Vamos ter. Amém? E Satanás, ele é especialista em levantar simplesmente as questões do ego humano, das dificuldades do caráter de cada um, que precisa ser limado. Sabe o que é limado? Vocês entendem limado? Lixado. Pega uma lixa. Bom, então eu vou trazer um versículo bíblico para você. Podado é uma coisa que vai cortar alguma coisa, também. Mas lixado é aquele que vai tirar coisinha fino para deixar bem bonitinho. Bem bonitinho. Eu entendo disso porque eu trabalho com isso. Né? Eu lixo bem. Eu entendo essas coisas. Agora eu quero que você abra comigo. Eu quero que todos vocês abram comigo no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Aqui você vai entender por que dentro da igreja, Provérbios 27, 17. Por que eu preciso de vocês e vocês precisam de mim? Amém. Amém. 27, 17. Exatamente. 27, 17. Amém? Todos acharam? Amém. Prestem bem atenção no que vai ser escrito, dito aqui. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Entenderam? Entenderam? Como é que eu pego uma faca para fazer o fio da faca? Eu pego outro metal e eu vou lixar o outro. Como é que a minha vida vai ser polida diante de Deus? A minha dificuldade, o meu problema, aquilo que eu tenho como debilidade, vai ter um choque com o outro. Nós vamos entrar em acordo, nós vamos lixar as nossas asperezas e vai acontecer o quê? Exatamente. Vai ficar bonito. Tem dificuldade? Temos. Vamos ter. Mas sobre todas as coisas, se há união, comunicação e o amor de Cristo sobre as nossas vidas, e nós estamos debaixo da autoridade de Deus, que eu vou trazer um versículo para nós fecharmos aqui, debaixo da autoridade de Deus, Deus, ele se revela a nós. Amém? Então vamos, tinha mais umas coisas para falar, mas nós estamos com o tempo meio apertado já. Então eu quero que você abra comigo lá em João capítulo 14. Amém. João, capítulo 14, versículo 23. Amém? Amém. Não ainda? João 14, 23. Então diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, alguém ama Jesus aí? Amém. Olhem para mim, não olhem para mim, olhem para mim. Alguém ama Jesus aí? Amém. Amém? Glória a Deus, então vai pegar o que vai vir na frente. Glória a Deus. Obedecerá a minha palavra. Obedece a palavra de Deus? Amém. Tanto escrito como revelada. Aqui eu vou explicar para você o que significa. Meu Pai o amará. Aí o que acontece quando você obedece a palavra de Deus e ama Jesus?
nós, diz a palavra, nós viremos a ele e faremos morada nele. Amém? Amém. Amém. Obedecerá a minha palavra. A palavra aqui, irmãos, não está falando somente de Bíblia. Amém? Eu sempre falo para vocês, a Bíblia é complexa, muitas vezes é dificultosa de entender, tem dificuldade de entendimento, mas a Bíblia é simplesmente a revelação básica. Não é o todo, é a básica. Por quê, pastor? Porque se não fosse a básica, se eu tivesse tudo completo, já sem mais nada para ser agregado nessa palavra, nós não necessitaria do Espírito Santo para entender. Por quê? Porque quando nós temos a palavra de Deus, que nós obedecemos, que é a Bíblia, nós temos também a palavra ministrada, que é a revelação daquilo que está escrito. Amém? Por isso que eu falo que a Bíblia é o básico. Aí quando você entra na palavra de Deus, você entende o versículo bíblico, o Espírito Santo entra na tua vida e o que ele faz? Ele vai te revelar algo mais profundo que está fundamentado naquele texto. Amém. Amém? Então, quando você tem obediência da palavra, não significa somente a obediência da palavra Bíblia. Esse é o fundamental e o básico. Mas quando nós entramos numa ministração, como estou ministrando para vocês agora, existem revelações do Espírito, que o Espírito revela para o pastor Luiz de uma maneira, para a pastora Ruth de outra, para o diácono Sérgio de outra. E o que acontece? Vai obedecer somente o que está escrito ou vai obedecer também a revelação do texto da palavra de Deus? Você tem que obedecer os dois. Porque os dois estão sendo direcionados pelo Espírito Santo. Tanto o entendimento natural da palavra de Deus, quanto o entendimento da revelação da palavra de Deus. Então existe uma ligação entre amar a Deus e obedecer a Deus com o propósito de sermos alimentados com a revelação da palavra de Deus. Amém? Deu para entender? Amém. Glória a Deus. Então, isso é importante para a igreja, né? E nós vamos parar no importante para a igreja hoje, né? Nós vamos, se o Espírito Santo me permitir, nós vamos entrar um pouquinho mais adentro na questão da obediência da palavra e da revelação da palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé nessa noite, deu 8h15, nós vamos estar orando para nós encerrarmos, amém? Glória a Deus e aleluia, essa unidade de Cristo é fundamental dentro da igreja, que nós possamos continuar trabalhando nisso, na nossa vida. Vamos ter dificuldade? Vamos, somos seres humanos e nós precisamos ainda nos quebrantar e nos lixar um ao outro, para que possamos alcançar a perfeição, né, do varão perfeito, Amém. né, que é Cristo Jesus. Paulo disse, não que eu haja alcançado, mas sigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Amém. Então vamos continuar trabalhando nesse alvo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, pode cortar.